Já pensou como você começar a viver seus sonhos ministeriais? É sobre isso que eu quero conversar com você nessa palavra de hoje. Amém? Vamos lá. Olá, queridos, graça e a paz. Eu sou o pastor Marquinhos e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre realizações de sonhos, principalmente nossos sonhos ministeriais. Você que é cristão, você que professa a fé em Jesus Cristo, e muitas vezes você tem tido sonhos ministeriais, sonhos para trabalhar com Deus, e você não está conseguindo viver esses sonhos. Eu quero te dar algumas dicas hoje, como você começar a vivenciar esses sonhos na sua vida. Às vezes você pode olhar e dizer: pastor, mas eu não tenho condição financeira, pastor, eu não tenho as instruções necessárias como um pastor, como um grande líder, mas eu quero te dar algumas orientações, algumas dicas. Dentro dessa palavra que eu quero ler para você aqui, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: E Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa o Jordão, tu e este povo, e a terra que dou a teus filhos. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés, eu vos tenho dado, como prometi a Moisés. Deus, o tempo todo, quando chamou o povo de Israel, ele começou a colocar dentro do coração do povo de Israel alguns sonhos. Deus começou a implantar, dizendo assim: olha, a terra é boa, a terra ela mana leite e mel. Quando eles chegaram mediante as primeiras dificuldades, eles se diminuíram e disseram assim: poxa, eu não vou conseguir viver esse sonho que Deus falou pra gente, esse sonho que Deus colocou desde lá da saída do Egito. Deus foi colocando esse sonho no nosso coração e eu não vou conseguir viver. E isso foi entranhando dentro deles, e eles acabaram passando 40 anos no deserto, pois não acreditaram numa promessa que Deus tinha feito para eles. Mas olha só, Deus ele coloca sonhos nos nossos corações, mas esses sonhos eles precisam começar a sair do papel. Quero contar uma experiência minha para vocês. Desde que desde criança, eu sonhava em ser pastor, sonhava em trabalhar para Deus, mas a gente sabe que uma coisa é você sonhar, outra coisa é você viver. E eu comecei a pastorear. Quando eu comecei a pastorear, eu comecei a ver que não era tão fácil como eu pensava que ia ser. Não era tão fácil ser um grande líder, não era tão fácil realizar os projetos. Eu tinha sonho de fazer projetos sociais, eu tinha sonho de ajudar centros, de fazer um centro de recuperação para pessoas dependentes químicas. Muita vontade de fazer muita assistência social, e eu não estava conseguindo fazer. Tinha vontade de fazer missões e não tinha marquinhos o suficiente para fazer tudo isso. Então, o que aconteceu? Qual a dica que eu quero dar para você? Deus ele coloca sonhos nos nossos corações, mas muitas vezes nós estamos esperando um bom tempo chegar para que esses sonhos se tornem real. O que eu estou querendo dizer para você? Será que você não está conseguindo entender? Mas olha só, todo sonho ele começa pequeno. Todo sonho ele começa, e quando ele está começando, ele é quase imperceptível. Você começa a viver ele, mas para muita gente aquele sonho ali que você está vivendo é apenas uma fantasia. Mas os sonhos eles são reais, eles precisam começar. Eu quero dar um testemunho para você do que eu conversei com um amigo. Um dia eu conversei com um amigo meu, e ele chegou para mim e disse: Marquinhos, quando a minha empresa começar a funcionar bem, tiver um retorno bom, eu vou começar a investir em missões. Eu olhei para ele e disse assim: meu amigo, eu também tinha esse sonho. Quando eu melhorasse financeiramente, eu vou começar a ajudar missões, manter missionários lá fora, e eu queria fazer isso. Mas esse bom tempo nunca aparecia. Eu nunca tinha dinheiro suficiente. E Deus falou isso comigo. Deus falou comigo e disse assim: se você não começar a ajudar hoje, enquanto você tem pouco, você não vai conseguir ajudar a obra de Deus quando você tiver muito. E eu comecei a aplicar dentro da igreja uma oferta missionária de R$5, R$10 e R$20. Quem podia dar R$5 para a oferta missionária ia dar R$5. Quem pudesse ajudar com a oferta missionária para R$10 ia ajudar com R$10. Quem tivesse ajudar com R$20 ia ajudar com R$20, mas era um projeto para você dar todos os meses. E a gente colocou R$5, porque na época a Coca-Cola era R$5.
E eu costumava dizer assim, pessoal, se você economizar sua Coca-Cola dessa semana, você vai poder abençoar um missionário lá fora. Aí você pode dizer, pastor, mas é tão pouquinho R$ 5. R$ 5 é pouco, mas para quem está lá fora, ajuda. Né? Eu conversando com um missionário, ele chegou para mim e disse, pastor, eu já vi missionários lá fora, quando na hora que ia tomar banho, eles segurando um fiapinho assim, uma lapinha de sabonete, porque foi o que sobrou do sabonete grande, e ele ia segurando com muito cuidado para não cair, para ele poder tomar banho, porque era o último pedacinho de sabonete que ele tinha. Então eu disse para mim mesmo, meus R$ 5 pode ajudar esse missionário. Os meus R$ 5 pode comprar um sabonete para ele. Então eu sabia que eu tinha que ajudar em missões. Tinha vontade de fazer obras missionárias ribeirinhas. E tudo isso eu comecei a viver hoje. Mas por quê? Porque eu comecei do pouco. Eu comecei a ajudar missões. Eu não conseguia enviar missionários, como era o sonho inicial. Então eu comecei a ajudar um missionário que já estivesse trabalhando em missões, principalmente missões transculturais. Eu tinha vontade de ir em ribeirinhos, abrir obras ribeirinhas, mas quando eu comecei a ver na prática, eu vi quanto difícil era também. Quando você começar a participar, olha a primeira dica, começa a participar de sonho de outras pessoas que vivem o mesmo sonho que você. Eu tinha vontade de fazer assistência social, de pregar na rua. E eu conheci um amigo chamado Pastor Lucas. E ele fazia um culto num lugar aqui em Rio Branco, que a gente conhece como fosse a Cracolândia de Rio Branco. E ele fazia um culto, fazia sopa e distribuía entre eles e ganhava vidas para Jesus. Eu achei muito lindo e comecei a trabalhar com ele. Passei um ano inteiro trabalhando com ele, ajudando, fazendo sopa também, fazendo culto, levando pessoas para aquele lugar. Então eu comecei a ver na pele que não era tudo o que eu pensava, não era tão fácil como eu pensava. Do mesmo jeito, eu comecei também a viver um sonho que era fazer um centro de recuperação. Então eu fui para um centro de recuperação e comecei a ser voluntário lá, levar a palavra de Deus e ajudar também financeiramente aquele lugar. E eu comecei a ver que eu não tinha condições, a minha igreja tinha condições de manter, mas eu comecei a viver os sonhos. Olha só que interessante. Tudo isso serviu para começar a viver um novo sonho. Primeira dica que eu falei para você é começar a participar de sonhos de outras pessoas e começar a ver na prática, porque daí vem a outra dica, você vai começar a amadurecer seus sonhos. Quem sabe aqueles sonhos antigos que você tinha já não vai ser mais, você vai fazer outros. Olha só, hoje nós conseguimos ajudar, ainda continuamos ajudando esse centro de recuperação. Já estamos quase 3 anos ajudando esse local. Já tem discípulos meus da minha igreja, que vai para lá para ser voluntário lá. Temos projetos sociais, que era um projeto que eu tinha. Queridos, a gente começou a dar um sacolão na igreja, começamos a dar 2 sacolões. Hoje a gente tem projetos, hoje tem assistência social da igreja. Hoje a gente tem projeto com crianças, que era um projeto também. E sempre a gente estava esperando um tempo bom. Querido, outra dica, o tempo bom, ele não vem. Você tem que fazer ele acontecer. Não espere ser bem financeiramente para ajudar alguém, para fazer uma obra, para ajudar missões, para fazer uma assistência social. Comece com pouco que você tem. Comece com aquilo que você tem. Comece a viver os seus sonhos dessa maneira. Vivendo o sonho de outras pessoas. Ajudando com pouco que você tem. Essas são dicas primordiais. Ajude no sonho daquelas pessoas que têm os mesmos sonhos que você. E também comece usando o pouco que você tem. Essas 2 dicas são primordiais. Então, que fique com essa palavra no seu coração. Assim como o povo de Israel entrou na terra prometida, você também vai entrar na terra prometida que Deus tem para você. Deus tem algo para você. Eu comecei a ajudar missões. Hoje nós ajudamos um casal de missionários que estavam fazendo obra na China, missão na China. Nós temos uma base missionária também no Ribeirinhos, porque também começamos a fazer obras missionárias dentro dos Ribeirinhos. Hoje nós temos projetos sociais, assistências sociais, porque a gente começou com um pouquinho. Quando eu comecei um projeto chamado Soldadinho da Paz, eu lembro que eu cheguei numa igreja e uma irmã foi usada por Deus e disse assim, eu vou colocar pessoas para te ajudar dentro desse projeto. E eu recebi na hora, meu Deus, eu recebo pessoas para me ajudar. E Deus começou a enviar pessoas para me ajudar dentro desse projeto. Eu sou grato a Deus por isso. Eu quero dizer para você, se você tem um sonho, se você tem um projeto, comece a fazer ele.
Pastor, não tenho condições. Comece a fazer o pouco que você tem. Ou então participe de um sonho de outra pessoa e vai começar a acontecer e ser real na sua vida. Esses sonhos vão amadurecer, esses sonhos vão crescer. Quem sabe eles não vão ser mais esse sonho que você pensa, porque você viu a realidade do trabalho, você viu a realidade, sabe do seu potencial até onde você pode chegar. Quem sabe você vai ser um voluntário em outro projeto, mas os sonhos serão realizados na sua vida. Se você quer ser um grande pregador, comece a pregar na rua, em casa, em qualquer lugar. As coisas vão acontecer. Que Deus abençoe você, que essa palavra fique no seu coração e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like e nos acompanhar sempre. Olha lá no Facebook, esses dias eu não fiz muito vídeo aqui, porque lá no Facebook tem um monte de live, toda semana estamos fazendo live. Então nos acompanha aí, tá ok? Deus abençoe, graça e a paz.